Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, né? Hoje tem mais um encontro remoto. Nossos encontros agora são apenas nas quintas-feiras, devido ao retorno das aulas presenciais. Então, nas segundas, terças e quartas, eu estou na escola presencialmente, quinta e sexta estou remotamente. Então, na quinta, a gente ficou com as aulas remotas de matemática e nas sextas, a gente ficou com a aula remota da eletiva. Então, lembrando que participa apenas das aulas remotas, apenas aqueles que não estão indo à escola presencialmente, porque o tema que a gente trabalha presencialmente é o mesmo que a gente está trabalhando remotamente, certo? Então, se você está indo para as aulas presenciais, não precisa se preocupar em estar assistindo os vídeos enviados durante as aulas remotas, a não ser que você queira revisar, então fica aí a seu critério, mas não precisa mais se preocupar com as aulas remotas. Fique no grupo para receber informes, né? À medida do que tudo vai acontecendo, a gente vai informando a vocês. Mas enfim, desde terça-feira, né, houve o retorno para vocês, alunos dos primeiros anos, e aí tem um horário a ser seguido, não são todos os dias que vocês vão, então já tive contato aí com o primeiro B e com o primeiro C, então a gente já começou a trabalhar uma revisão sobre o Descritor 20, que foi trabalhado semana passada, terça e quinta passada, no Educa PE. Então, a gente começou com essa revisão e já informei que o nosso foco a partir de agora, inclusive já entreguei até um material extra lá no primeiro B, de questões do SSA sobre análise gráfica que envolve razão, envolve medidas de tendência central, média, moda e mediana, e envolve porcentagem. Mas de início a gente começou fazendo essa revisão lá do KPE, que foi analisar gráficos, o seu crescimento, o seu decrescimento e também seus zeros ou suas raízes. Então, vou resolver com vocês alguns problemas a fim de revisar esse tema trabalhado no EducaPE. Se você não viu, tá aí a oportunidade de assistir as duas aulas da semana passada, mas eu também vou falar aqui do tema para você não ficar boiando. Então, vou compartilhar com vocês essa listinha aqui, ó. Ela é frente e verso, então ela tem duas folhas. E você vai ver que é muito fácil trabalhar com análise gráfica, porque é somente analisar. Como se diz, é somente olhar para a situação e interpretar de acordo com o que está sendo solicitado. Então, vamos nessa. Ó, na primeira questão, lembrando que não é atividade, tá? Vou trabalhar essa lista com vocês. Na primeira questão, a gente tem o seguinte. A figura abaixo representa o gráfico de uma função. E aí está dizendo que essa função vai de menos 4 até 4, implica menos 2 até 2. Cida, quando eu ver isso, o que é que isso significa? Está se referindo ao domínio e à imagem ou contradomínio da minha função. Quem é o domínio? É o eixo x, ó. Quer dizer que a minha função ela está definida no intervalo de menos 4 até o número 4, certo? E a imagem, que é meu y, ela está definida de menos 2 até o 2. Então, só fez explicar, apresentar qual é a forma do gráfico, qual é o domínio e a imagem do gráfico. Só, até agora, informação básica. E aí ele diz, essa função é estritamente decrescente. Como a gente está falando do Descritor 20, que é analisar o crescimento e o decrescimento, então faz sentido essa questão pertencer a esse descritor, que quer saber o intervalo em que essa função aqui, ó, representada na cor verde, ela é estritamente decrescente. O que é esse estritamente? Apenas, somente, exclusivamente. Ou seja, qual é o intervalo que ela é apenas decrescente? Qual é o intervalo que ela é somente decrescente? É isso que a gente vai analisar aqui. E para analisar se ela cresce ou se ela decresce, eu tenho sempre um sentido. É sempre da esquerda para a direita. E eu vou sempre olhar para o eixo X. Sempre. Sempre da esquerda para a direita, olhando para o eixo X. Nossa, mas eu não consigo lembrar esquerda, direita, ai meu Deus, essa agonia toda. Você, quando vai escrever qualquer coisa, você escreve da esquerda para a direita. O sentido da sua escrita é o sentido que a gente vai analisar aqui as coisas, certo? Então, ó, analisando da esquerda para a direita, daqui até aqui,
meu gráfico cresce, certo? Então, cresceu de quanto até quanto? De menos 4 até menos 2, porque foi desse ponto aqui, ó, que no x é menos 4, até aqui, que no x é menos 2, certo? Ah, cidade não é de menos 4 até 2 aqui em cima, não? Não. A análise, se o gráfico cresce ou decresce, é sempre da esquerda para a direita, e a minha referência é sempre o eixo x, ok? Então, da esquerda para a direita, tá crescendo, então foi de menos 4 até menos 2. Quando eu olho, ó, daqui para cá, observe que não teve nenhuma declividade, nem cresceu, nem decresceu. Ele ficou constante, ó. Se eu pegar esse valor aqui, o resultado é 2. Se eu pegar esse valor aqui, o resultado é 2. Se eu pegar esse valor aqui, o resultado também é 2. Então, ó, para todo esse intervalo daqui, que é menos 2, até aqui, que é 2, não. Que é 0, ó, de menos 2 até 0, a minha função, ela é constante. Ela nem cresceu, nem decresceu, ok? Continuando aqui no nosso intervalo, se eu vier daqui para cá, ou seja, do 0 até o 1, a gente vê que a nossa função, ela é decrescente. Então, ó, de 0 até 1, decresce. E aí, eu não sei se vocês perceberam aqui, ó, os colchetes. Quando a gente tem, assim, colchetes para dentro, quer dizer que esses dois valores aqui pertencem ao intervalo. Ou se eu tivesse bolinhas aqui fechadas. Essas bolinhas não existiam, né? Foi eu que fui colocando aqui no desenho. Quando no desenho eu tenho essas bolinhas aqui fechadas, quer dizer que o número 0, se tivesse, pertencia ao conjunto, ao intervalo, e o número 1 também. Aí eu ia colocar assim, ó, fechadinho. Mas como a gente não tem nada, então a gente deixa o intervalo aberto. Aí para representar que o número 0 não pertence e o número 1 não pertence, é somente entre eles dois, tipo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, a gente coloca assim, ó, para fora, intervalo aberto. Se tivesse as bolinhas, aí no caso as bolinhas iam ser vazadas, assim, ó, com os buraquinhos. Certo? Intervalo aberto, fica só a circunferência, né? Que é só ao redor. Aí a gente coloca os colchetes assim, abertos. Continuando a nossa análise, se eu olhar daqui para cá, da esquerda para a direita, então meu gráfico ele é crescente. E finalmente, ou seja, crescente de 1, ó, até o número 2. E depois, daqui até aqui, ele é decrescente, ele tá descendo a ladeira, que é do 2 até aqui. E esse valor aqui é 4. Então, ele é decrescente, ó, nesse lugar aqui, de 0 até 1, e também é decrescente nesse intervalo aqui, de 2 até 4. Então, a gente vai ter que olhar a alternativa que tenha essas duas situações, de 0 até 1, união, que a união tá juntando tudo que é decrescente, 2 até 4. Então, olhando aí para o nosso gabarito, a gente vai ficar com a letra, e aí, com a letra A, ó, de 0 até 1. Do 0 até o 1, meu gráfico decresceu. União, 2 até 4. Do 2 que tá aqui até o 4 que tá aqui, quando eu olho da esquerda para a direita, ó, decresceu. Então, a letra A é o nosso gabarito, ok?